pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do episódio 10, né, da quarta temporada, Jedi Night, Noite Jedi, né. O episódio se inicia com o Kanan meditando, né, e ele tá refletindo sobre o passado, e tá sendo, né, observado pelo Lobo Lote Branco. O Ezra chega e o Kanan diz que precisa que ele faça algo pra ele, liderar a missão de resgate da Hera, né. O Ezra questiona, dizendo, não devia ser você? E o Kanan diz, eu faria, mas eu não me concentro devido aos meus sentimentos por ela. Eu posso cometer um erro que pode nos custar. O Ezra diz que eles podem fazer isso juntos. O Kanan diz, não, eu estarei com você, mas deve ser o seu plano. Você lidera. E o Ezra diz, se é o que você quer, né? É o que precisamos se vamos salvá-la e todos os outros. E aí corta, né, lá para a instalação imperial em Lothal, que é o domo. E a Hera está sendo torturada pela governadora Price, né, tortura de choque. O grão-almirante Thrawn chega no escritório, né, dela e pergunta se a Price já sabe, né, a localização da frota rebelde. Ela diz que nem começou a fazer perguntas ainda. E o Thrawn diz, permita-me. A Hera diz, né, que vai morrer antes de falar alguma coisa. Ele, imagino que sim, General Syndulla. Assim como muitos amigos seus no ataque fracassado, como sua família em Ryloth. Mas eu queria perguntar sobre o Calicore. Eu gosto de saber mais sobre as peças que eu coleciono. Para mim, elas não são só troféus, mas símbolos que representam alguns de meus grandes adversários. A Hera diz que ele não precisa saber, pois ela vai pegar de volta, né? E o Thrawn ignora elas, fazendo que pelas análises que ele fez, ele deduziu, né, que essas formas no Calicore representam pessoas importantes no ponto da vida da Hera. E ele aponta para uma em específico, que é a que mais interessa a ele, pois parece se referir a um irmão que morreu ainda bastante jovem, né? Ele imagina que seja uma memória agridoce para Hera, no caso ela teve um irmão que morreu bem novo, né? Ela responde que o Thrawn não é digno de segurar o Calicore, muito menos compreendê-lo. Ele, me desculpe. Entretanto, o legado provavelmente termina com você, né? E você deve saber que essa obra de arte é apreciada pelo seu novo proprietário. Ele se retira do escritório, dizendo que vai deixar a Price completar o interrogatório dela, né? E a Price diz que não se importa muito com arte, continua dando choque, né? Na Hera. Enquanto isso, o Ezra, Sabine, o Chopper e o Zeb estão na torre que o Ezra morava. E ele tá tentando sentir com a força, né? E ele consegue. Ele sabe onde a Hera tá no escritório da Price, no domo. E a Sabine comenta que os escritórios administrativos vão estar no nível 157, no bloco D. O Zeb pergunta como eles vão passar pelas patrulhas, pelas torres de arma e torres de vigia. Não é como se eles pudessem voar, né? E o Ezra diz que é exatamente o que eles vão fazer, em planadores. E a Sabine diz que é uma ótima ideia, pois o Império está equipado para combater armas de alvos sofisticados. Eles não vão estar procurando uma baixa tecnologia como a de um planador, né? E o Zeb ainda demonstra hesitação, dizendo que ele não sabe, pois se eles forem vistos vai ser uma grande desvantagem. E o Ezra diz que eles não serão vistos, pois vão se parecer com morcegos Lote. Ele entrega o binóculo pro Zeb, né, e diz para ele olhar para a entrada sul, onde fica a calha de lixo. E lá tem alguns morcegos Loth, né? E ele diz que aposta que podem planar por ali sem serem notados. E o Zeb, tá, mas onde a gente vai conseguir esses planadores? A Sabine diz que é fácil, eles vão fazer. Corta, né, de volta para a caverna, onde os rebeldes estão se abrigando, e o Kanan tá lá sozinho, né, ele remove a máscara dele, e com uma faca, né, ele se orienta usando a força para cortar o cabelo e raspar, né, a barba. Enquanto isso, os Spectres, junto com o Jai, o Ryder e o Marty, né, estão fabricando 3 planadores. Quando eles ficam prontos, né, o Ezra diz que vai avisar o Kanan, mas o Kanan diz que já sabe, né. E assim que ficou o Kanan, né? Com esse corte de cabelo e com o rosto todo sem barba, né? Todo limpo, quer dizer. E aí ele diz, né? Vamos buscar a Hera. Ele tá lá com o Zeb, né? Ele pergunta o que foi que tá incomodando ele. Ele, é bom que você não possa ver essa coisa voadora. Essa é uma hora que eu fico feliz de a força estar com você, né? E o Ezra e a Sabine estão com uniformes de pilotos TIE, né? Eles amarram os planadores um no outro,
por uma corda e prendem na speeder do Zeb, né? E aí o Zeb e o Chopper estão lá, ligam a speeder para dar velocidade, os planadores começam a voar e aí eles soltam, né? O Zeb e o Chopper diz: vão lá, tragam a Hera de volta. Enquanto isso, na órbita de Loto, a bordo da Chimera, né? O Tron tá conversando com o Tarkin por holograma, né? E o Tarkin diz que o programa do TIE Defender está em risco e que o diretor Orson Krennic foi bem persuasivo sobre desviar fundos para o próprio projeto dele, né? O Stardust, que é o Estrelinha. Mas, enfim, o Tron diz que o Imperador garantiu que apoia o projeto dele, né? E o Tarkin responde que, na opinião dele, o projeto do Krennic não foi nada além de despesas de desculpa há anos. E se a construção do Defender for continuar, né, ele deve apelar ao próprio Imperador. E ele já marcou a reunião. O Tron diz que vai de imediato, desliga, né, a chamada com Moff Tarkin e pede para o comandante informar a Price, né, que ele vai para Coruscant. Enquanto isso, dois Stormtroopers, que são, inclusive, aqueles que estavam correndo atrás dos Lofgatos no episódio 7, se não me engano, foi 6. Acho que foi no 6 dessa temporada. Estão observando, né? E um deles fala que os morcegos Lof assustam ele, mas o outro responde que ao menos não são perigosos que nem os Lofgatos, né? E aí o Ruck aparece, né? Começa a farejar e tal, pergunta se tá tudo bem. Eles dizem que sim, são só morcegos Lof. E aí, né? O Ezra, a Sabine e o Kanan, né, estão planando, eles pousam em cima de um escritório. E o Ezra diz, olha, sem alarmes, até agora tá tudo bem, né? E o Kanan responde que as pessoas nunca prestam atenção no mundo ao redor, à sua volta, né? E o Ezra responde, ah, que bom que você me ensinou diferente. E ele diz que o Ezra é um bom ouvinte e isso ajudou aqui, né? E servirá de novo no futuro. O Ezra diz, como assim? Mas a Sabine diz, ei, detesto te interromper, mas nós precisamos continuar, né? E ela dá alguns escaladores magnéticos pro Kanan, fala que o escritório da Price fica 6 níveis abaixo, e o Ezra diz que a Hera deve estar lá, mas o Kanan interrompe e diz que sabe onde a Hera tá. Ele diz, beleza, a gente pega a nave e você avisa a gente quando estiver pronto. E aí, antes que eles vão embora, né, o Kanan diz, ei, Ezra, Sabine, que a força esteja com vocês. E aí, né, ele tá descendo pra encontrar a Hera. Quando ele volta, pois ele passou perto do Cally Corey e ele sentiu, né? Enquanto isso, a Hera tá sendo torturada ainda está sendo torturada pela Price, que diz, já que você não vai me dizer, talvez a sonda mental do Império, né, seja mais persuasiva. E a sonda injeta, né, o soro da verdade na Hera. E a Price pergunta, né, cadê os rebeldes? A Hera vê o Kanan através do vidro, né, e diz, olha, o Kanan tá aqui. A Price olha, não tem nada, né, e diz, eita, você tá delirando, né, acho que a forcei demais. E o Ruck chega nesse momento dizendo que tem que falar com ela, né? A Price diz que vai voltar logo. E deixa dois Stormtroopers guardando o escritório, né? A Hera tá meio grog, mas diz, eu vou ser sincera com vocês dois. Vocês estão em apuros. Eu imagino como ele vai entrar. E aí, né, o Kanan abre um buraco no chão com sabre de luz, derrubando um Stormtrooper nela. Pensei que você viria pela janela. Enquanto o outro Stormtrooper, né, o LS-261... informa que estão sob ataque, mas o Kanan destrói a sonda e joga ele pela janela, né? Ele sela a porta usando o sabre de luz dele, pede desculpas, pois se atrasou um pouco, a Hera perdoa ele, né? E comenta que não gostou muito do droid, ele diz que também não gostou. E a Hera diz que tem que falar uma coisa pra ele, né? Quando ela vai dizer, ela toca no cabelo dele e diz que odeia esse corte, né? Ele diz que foi o melhor que ele conseguiu fazer sem espelho. E ela comenta, né, que o cabelo dele não era tão curto assim desde que eles se conheceram. O Kanan fala que tem um presente pra ela e entrega o Cally Corey, né? Ela diz, Kanan, isso é meu, não é um presente. Mas eles escutam batidas na porta, né, e saem dali. O Ruck chega, começa a farejar, né, vai pela janela. Enquanto a Price diz que tem rebeldes na base. Pede pra fecharem a instalação, ativarem as canhoneiras e explodirem os rebeldes quando os virem, né? O Ezra e a Sabine estão caminhando por um pátio, e escutam o alarme, né, e deduzem que o Kanan já soltou a Hera. A Sabine fala que vai pilotar, né, uma das canhoneiras, ela desacorda o piloto, enquanto o Ezra tá vestido de copiloto, né, se infiltra com outros Stormtroopers na mesma nave. Que decola, né, enquanto isso o Kanan e a Hera estão escalando, e quando eles chegam lá onde estão os planadores, né,
A Hera diz que o Kanan sempre esteve lá quando ela precisou. Ele, eu trabalho, né? E a Hera diz que não foi isso que ela quis dizer. Ele, o que você quis dizer? Só que aí a Hera se distrai com os planadores e diz, você voa nessas coisas? Ele, sim, foi ideia dos garotos. Ela, nada mal. E aí o Kanan fala que com sorte o Ezra e a Sabine vão achar algo melhor, né? A Hera diz que gostaria de testar um desses. Ele, eu sei que sim. E aí o Kanan diz que precisa dizer uma coisa pra Hera, mas o Ruck aparece, começa a lutar contra o Kanan, derruba o sabre dele longe, né? Onde ele não consegue encontrar mais. Tipo, jogou, o sabre foi perdido. Mas o Kanan usa a força e joga o Ruck pra longe também, né? Death Troopers chegam, a Hera e o Kanan atiram neles com blasters. Sobem num planador, começam a voar. Enquanto isso o Ruck fica pendurado, observando, né? Lá em um escritório qualquer. Só que aí o planador do Kanan e da Hera, né? Eles estão no mesmo planador, a Hera tá coordenando, é atingido. E o Kanan diz pra que ela mantenha eles no ar enquanto ela puder. Ela diz, eu tenho escolha. Ele, bom, esse é o espírito, né? Você consegue ir pro depósito de combustível? Ela diz que vai tentar, pois eles estão perdendo a atitude rápido, né? E o Ruck informa a Price que os rebeldes estão indo pro depósito de combustível. Ela fala que vai mobilizar os Walkers e vão prendê-los lá, né? O Kanan e a Hera dizem que vai ser perto, pois sempre é. Eles caem, né? E ele diz que foi uma das melhores quedas dela. Kanan, você sabe que eu nunca caio. Eu tenho pousos muito excitantes, né? Eles contatam a Sabine, falam que mudança de planos, vão precisar de uma carona. E eles estão no topo do reservatório central. Vão estar no topo do reservatório central, né? A Sabine pede pro Spectre 6, né? O Ezra se segurar. Ele se segura e eles derrubam os Stormtroopers que estavam lá na canhoneira e abatem duas outras canhoneiras que estavam por perto, né? Chegando ao topo lá do reservatório, do reservatório central, né? O Kanan, ele tá lá junto com a Hera, ela diz que agora sabe o que dizer e fala que ama ele, né? O Kanan diz que deve ser o soro da verdade falando, mas a Hera diz que não, que é ela, só ela. E ela vai, né, dar um beijo no Kanan. O Ezra e a Sabine chegam, dizem que é hora de ir, né? Só que a Price está dentro de um Walker e manda mirarem no reservatório. Eles, senhora, mas e o combustível? Ela, agora, é uma ordem. Eles atiram, né? O reservatório começa a rachar, a explodir e o Kanan segura a explosão usando a força, né? A Hera tenta impedir, mas ele usa a outra mão para segurar a Hera e empurra ela para a canhoneira, né? Para onde o Ezra tá. E nesse momento, a visão do Kanan é restaurada, né? Cumprindo a promessa que ele fez para ela lá no final da segunda temporada, né? De que eles iriam se ver novamente, né? A força restaura a visão do Kanan e ele empurra a canhoneira para longe usando a força, né? Com as duas mãos. Ele se sacrifica. O Kanan morre, né? A Sabine tira eles dali e o reservatório de energia explode, né? E o episódio acaba com os Spectres indo embora. E a logo de Star Wars Rebels aparece cinza e branca. Como se fossem cinzas, né? E assim se encerra mais um episódio de Star Wars Rebels. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. Que a força esteja com vocês. Adeus, Kanan. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.